Eu cheguei agora, por causa da minha doença, também não cheguei. Não sei se está aqui no viu? Você tem agora um grande evento, você tem outro, ficava lá. Agora já. Se alimenta bem, aí não tem tendência. Eu preciso Vamos dar uma respiradinha. Agora vamos fazer uma prática que combina um pouco os passos e vamos ver se a gente consegue encontrar algum resultado já direto lá na apresentação. Mas na forma de um esboço. Por quê? A dupla precisa ter um pouco de tempo para processar essas informações. Amanhã eu vou estar mandando para vocês o texto auxiliar disso que foi falado aqui. Essas coisas que foram faladas, esses três parágrafos, eles formam um texto auxiliar. Então, tudo isso que foi falado com as nossas emoções e com as nossas limitações, está lá escrito num texto mais consolidado. Então, você pode usar aquilo ali para melhorar a etapa 2, a valorização daquele texto, e para melhor construir a tua comunicação do teu conceito. Qual é o conceito que nós queremos? O conceito de complementaridade. Qual é a sua ideia? Como é que você pode construir uma ideia a respeito disso? Certo? Então nós vamos fazer uma primeira rodada para ver se algumas duplas já construíram um conceito. E aí compartilhar com a gente. Por isso a gente vai mostrando a produtividade, entre aspas, da metodologia. Certo? Ok? Ok? Essa rotina nós vamos repetir agora mais 2 vezes. Uma para a questão
biológica e a outra para a questão da sustentabilidade. Então, quando chegar lá na quarta aula, vocês vão ter que produzir uma dinâmica para um desses temas, ou para a complementaridade, ou para a autonomia, ou para a sustentabilidade. Ou, se quiser para os três, faça para os três. A ideia é que cada um pratique a construção de uma dinâmica emocional, né, a respeito do tema agregador. Então, essa palavra tema agregador é rigorosa. Então, é o tema que agrega diversas informações para que nós possamos construir uma consciência, é uma pedagogia, uma consciência sobre aquele tema. Por exemplo, que na natureza, as lógicas da natureza são complementares. Bom, eu não estou dizendo que ela é competitiva, não preciso dizer isso. Agora, se eu conseguir afirmar e dar substância de que na natureza a lógica operativa da natureza é complementar, você está convencido disso? É? Acho que já tinha esse conhecimento antes. Agora está mais claro. Bom, vou ser rápido, mas a ideia é essa. A ideia é que você se convença. Não dá para tu entrar numa sala de aula para trabalhar um conceito ou um conteúdo. Se você mesmo não está convencido pela experiência, pelo estudo, senão tu sente que a pessoa está falso, é fake, né? Tá bem? Então a ideia aqui é que a gente pratique o nosso próprio esclarecimento. Tá bom? Isso precisa de experiência. Então eu vou começar por aqui. Quem é a Mariana Giraldi? Você trabalhou com essa moça? Aí quem é essa moça? A 2. A Melissa. Ok, e vocês conseguiram alguma coisa? Conseguimos alguma Então coisa. vai, tem o que é complementaridade? Atenção, hein? Agora vem uma técnicazinha pedagógica que é fundamental. A pergunta é, de onde vem o poder de um professor? De onde vem o poder de um professor? Pelas cores. Oral, da fala. De onde vem o poder de um professor? Do conhecimento dele? Não. Da mediação. Do padre. Do olhar. Você é um cara que me empodera. Eu me sinto seguro, por isso que eu olho para você. Então, eu olho para você e você está olhando para mim. Então, o meu poder é você que sustenta o teu olhar. Essa aqui está me puxando o tapete, está vendo? Tirando as minhas energias. O poder do professor não vem do conhecimento dele. É óbvio que o professor, ao entrar numa sala, tem que se preparar. Mas o poder dele não vem do conhecimento. Porque basta uma pessoa tirar os olhos e começar a fazer qualquer coisa que puxa o tapete. Então, grave isso aí. Quando vocês entrarem numa sala para trabalhar a pedagogia da sustentabilidade, tenham muito claro que o seu poder vem dos seus alunos, das pessoas que estão lá. Então, o respeito é a primeira coisa. E você tem que falar claro com eles. Então, agora nós vamos empoderar. Vamos praticar esse empoderamento. Ok? Então, a gente vai se voltar para Mariana e para Melissa, e vamos olhar e escutar vocês. Qual é a sua ideia de complementaridade? Bom, a nossa ideia de complementaridade é que complementaridade é codependência. Codependência. Dominante, é uma palavra interessante, não vamos falar disso. Codependência. Você pode pegar a palavra do outro, não tem problema. Aí primeiro surgiu um sentimento meio assim, aversivo a palavra, né? Da beleza. Foi bem interessante, assim, ela botou e dependência é uma coisa, né, que gera dela, assim, não precisa ser tão negativa, realmente não precisa, porque na verdade nós somos codependentes, ninguém é totalmente independente, né? A gente vai lá, tira do outro, vai até o outro, tira ou troca algo e volta para si.
Então, Assim como o nêutron precisa do próton, o próton do nêutron. Excelente. Excelente. e assim, só para fechar, aqui eu estava conversando aqui sobre uma metáfora do que o professor falou quando eu falei de cooperação. Então, às vezes, quando a pessoa tem uma crença de que a natureza é competição, é competitiva, é muito mais... a metáfora foi as palavras competição, complementação e cooperação. Então, fazendo uma metáfora com prótons, elétrons e nêutrons. Então, o complementar seria o neutro. No sentido de tirar a pessoa da crença de que a competição é muito mais fácil de chegar até a complementação do que chegar à cooperação. Então, como uma sequência, como uma etapa. Legal. Vocês não tinham essa ideia ao entrar aqui, né? Não. Então, valeu. Né? E é isso que a metodologia faz, ela produz uma sinapse. Agora, claro, cabe a você praticar 1000 vezes. Se tu praticar 1000 vezes, pode ter certeza que tu, né? Mas está criada a sinapse. Certo? Então, isso é o resultado do método, da pedagogia do amor, ok? Samira e Ana, né? Vocês produziram, trabalharam alguma coisa? Por favor, compartilhem aí. A gente tentou colocar isso numa frase até para organizar. Meio que foi o resumo do que a gente leu aqui, do que a gente absorveu aqui. Então complementaridade, então, é uma sinergia entre forças diversas, com uma coerência, e daí então emerge a estabilidade não estática. Na verdade, a gente só pegou as palavrinhas-chave. Tá, mas sinergia também falou, tá vendo? Na verdade, a gente começou dizendo que era sinergia entre as partes, daí a gente pensou, mas não são as partes, não quer dizer partes, daí por isso que a gente falou das forças. E a gente pensou nesse conceito de sinergia, mais ou menos aquilo que ela vinha falando, que da troca, não é troca, de essa coisa sinérgica mesmo do movimento, de compartilhar, que é o complementar. A ideia de que um próton é mais pesado que o somatório dos nêutrons vem da sinergia. Pode-se explicar a sinergia, porque a sinergia multiplica por 4 a quantidade de energia entre as duas ondas. Certo? E como o gluon é uma onda que a gente não sabe se ela só vai, eu acho que ela de repente vai e volta infinitas vezes. Isso nós não tínhamos claro, ou pelo menos pedagogicamente, que o gluon está indo e voltando. 1000 vezes? Então tu tem 4.000 gluons. Se for 1000 vezes, claro que vai aumentar o peso dessa coisa. A sinergia. Muito bom, tá vendo? Uma palavra que não foi trabalhada aqui. Bom, em vez de seguir assim, eu pergunto, uma dupla que queira compartilhar o seu conceito conosco, por favor? Ok? Como é o seu nome? Aline. Aline, do outro lado. Aline Schaeffer. E você com quem? Camila. Com a Camila, ok. Uma das coisas que a gente colocou foi que complementariedade é ação com capacidade de formar uma unidade estável a partir de objetos diversos. Uma palavra que a gente não trabalhou muito, ação, né? Complementaridade é uma ação. Pô, bonito isso aí. Fala mais aí. Uma ação. Complementaridade é uma ação. Ou seja, a solidariedade é a ação de se complementar com o outro. Assim vai indo. É uma ideia boa, a complementaridade é uma ação. Voltando naquela questão, né? Ela é estável, mas não significa que é estática. Não. Claro. Mas a ideia de ação é muito boa. Todo mundo pode usar essa palavrinha. Porque o gluon lá, e aí os nêutrons, os caras estão em ação há 14 bilhões de anos, cara. O termo mais correto não é força, é interação eletromagnética. Exatamente. Porque é essa troca infinita ali que faz ter a força, né? Mas é uma interação entre... E os caras estão agindo, entende? Os caras estão agindo. Ação entre, né? Partes. Muito boa essa palavra ação. Muito boa.
uma outra dupla. Pode ser a gente que está mais ou menos dentro do que eles Certo? falaram. Qual é o seu nome? Eu não assinei esse. Ah, então tá aí a moça? Vanessa, Vanessa. Sofia. Ah, então são o grupo de 3, tá bom. Esse aí, grupo tá mais perfeito assim, né? É 2 1/3 e 1 2/3. Então é assim? A gente pensou que, no caso assim, existe diversidade ali, né, tá dentro, e dentro dessa diversidade vem a comunicação, que com coerência cria uma unidade, dessa unidade existe uma força e a renovação. A renovação? Dentro dessa força e dessa unidade tem o processo de renovação. Legal, a gente também não usou essa palavra, mas ela é forte, né? Nem comunicação também não usamos, mas... Nem comunicação também. Mas o Gloom acaba sendo meio que... De comunicação, absolutamente. Entre os E a quatro. renovação, cara, os átomos, eles estão se renovando, porque tem outras forças que estão, né? O complemento dela, né, professor? Se tem comunicação, tem ação. Tem ação, claro. Então, o nosso foi bem nessa linha, assim, também. Diga como foi. A gente chegou na palavra... Tu és o Felipe, né? Vitor, tá. E Natália. Natália, ok. A gente pensou assim num exemplo prático da minha vida, eu compartilhei, acho que a gente conseguiu chegar num consenso, assim, que é o nascimento de uma pessoa nova na família, assim, um filho. Então ele é uma pessoa que entra, né, nova, que a gente vai trazer para ela informações históricas do que é a nossa vida, né, no planeta, em família, e para que ela possa ter mais condições de sobreviver, né? E ao mesmo tempo ela é um indivíduo que vai trazer coisas novas, ela vai ter a sua liberdade de pegar no mundo aquilo que é mais coerente, mesmo que não seja dentro daquilo que a gente passou para ela como histórico, né? E vai trazer isso como algo a mais, algo diverso para a nossa relação. Então aí, como conceito, a gente pensou que complementaridade é a comunicação ou a interação que sustenta a evolução. Essa palavra tão pouco a gente usou. É algo, né, de recriação. Legal. E é mesmo, a evolução resulta da permanência da complementaridade. As próprias forças ali, tudo, na verdade elas foram ao longo da história do universo, né, se consolidando, né? No início não tinha núcleo, não tinha carbono, né? Não tinha átomos pesados. Uma evolução da história do universo também. Se tem duas coisas que a gente sai daqui bastante assim, mais íntimo, é essa ideia de que sem complementaridade não teria a evolução que teve, nós não estaríamos aí. E ao mesmo tempo sem aprendizagem. Essa complementaridade, ela trouxe a biologia da aprendizagem. É isso que eu ia falar, que a evolução na biologia é a aprendizagem. Então, quer dizer, você destruir uma espécie, pô, meu Deus, do ponto de vista da evolução é de uma arrogância, de uma violência. Você ofende essa história de 14 milhões de anos evoluindo. Mas evolui como? É preciso dar um nome para essa evolução. Essa evolução está baseada nessas duas palavrinhas. Primeiro, ela é complementar. E para ser complementar, tu tem que reconhecer a legitimidade do outro. Senão não é. E aí tu tem que aprender. Além de tu encontrar algo que tu reconhece como legítimo, tu aprende com a convivência. Isso é o que Maturana vai chamar de amor. Amor é a nossa capacidade de aprender a cooperar na convivência. Fora do amor, você não aprende. Você se sujeita. Mais alguém? Não, acho que a gente pode seguir. Vocês querem falar? Por favor. Você quem é? Ana Carolina Bernal, é isso? E a senhora aqui é a Sandra. Aqui é a Sandra. Não, aqui é a Samira.
Ah, tá. A Sandra Sanon? Sanon? Ah, Sanon. Ok. Sanon. Como ele falou sobre a família, eu comecei, a gente começou assim sobre a família. Eu peguei exemplo da minha família. Antes que quando você pediu para cada um pensar individualmente, assim, eu desenhei a minha família, assim. Só para representar, eu peguei os meus pais e os meus irmãos. Eu me coloquei embaixo com essas interações, porque eu sou mais nova da família. Aí eu recebi dos meus pais, dos meus irmãos, que me complementaram, porque cada um fez uma coisa para mim. Minha está ajudando na minha vida. Tudo que eu fiz é com a ajuda deles mesmo. Aí eu nasci e eles me complementaram para ser o que eu sou hoje. Aí, você tinha essa consciência? Você tinha? Sim, eu nasci. A palavra complementar tu usava para explicar essa relação com a tua família? Só que eu usei, faz tempo que eu estou trabalhando sobre isso. Eu fiz um girograma. Aí, nesses momentos, eu tenho um contato, mesmo que eu estou longe da minha família, eu tenho um contato com a minha família mesmo. Aí, por isso que eu pensei isso, e a palavra que a gente não falou sobre isso, mas antes, é o amor. Porque eu sempre falei que eu pensei, estou sabendo que a minha família me ama. Assim, e a gente comentou assim, e tem muitas palavras. E aí da família, dessa complementaridade que eu disse bem, o que o César falou também, complementando, da interação, então, que ela como mais nova foi recebendo essas informações da família de quem já estava no mundo, né? E a partir da troca, dessa interação, né? Troca de dentro, a gente voltou pro Lua, que é o início de tudo, talvez, quem sabe. E que tu pode observar isso, essa presença interativa forte na família. Na família, sim. E você sabia que irmãos numa família são eternos? Não tem Deus. São os irmãos. Não é? Irmãos são para toda a vida. O irmão é um exemplo muito bom para comparar aí com essas forças que a gente não pega, mas sabe que existe. Não é? Irmão é assim. Mãe e pai é assim, não tem como. Não quero mais meu pai. Até às vezes acontece, né? Não quero mais minha mãe. Mas não vai deixar de ser mãe. Não vai deixar de ser mãe. Tá certo? Então tem ali um gluon ali que você. Como é que você explica? Como é que você explica o gluon seu com a sua mãe? Seu pai, os seus irmãos. Né? Ok. Amigos, isso é um pequeno exemplo. Na próxima terça-feira, nós esperamos que, claro, não vai ter aquela falação toda minha, então nós vamos ter mais tempo, tá certo? Para aplicar a metodologia. Tá bom? Então nós vamos encerrar e nós temos, para o encerramento, nós temos 2 rituais. O primeiro é um ritual que a gente faz enquanto grupo, para se dissolver essa energia. E o segundo é o de reorganizar a sala. A sala tem que ficar como nós a encontramos e a sujeira, qualquer resíduo do nosso cafezinho tem que botar dentro dos sacos, porque é um compromisso que eu tenho com o diretor do centro, porque senão eles não deixavam a gente oferecer uma neura aí com respeito a isso. E se alguém perguntar que vocês tomaram café, digam que não. Então vamos se levantar aqui. Vamos fazer uma dinâmica assim.
o som, assim, ó. Vamos encostar o som. Tem que ser um menino, uma menina, tem muita mulher. Não, pode cada um ficar. O troco é que não dá pra encostar o ombro em gatinho. Eu todo mundo conseguiu, a Gabizinha tá bem aí, Gabi. Aqui é uma vez me deu Vai dar aí. Bom, tem várias formas da gente fechar o grupo, de constituir a autonomia do grupo. Esse é um exemplo. Aqui só entra uma pessoa se a gente deixar. Claro. Então, claro que ele não está falando de nada violento, mas para entrar só se a gente deixar. Então, esse poder é o poder da autonomia. Então, é bom a gente se olhar, é a primeira vez, a gente vai ficar o semestre se olhando, né? E eu queria dizer que é muito bom, eu praticamente não conhecia nenhum de vocês, são tudo pessoas novas, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu pediria que uma pessoa ou duas fizesse algum comentário e aí deixe uma palavra. Aí a gente usa muito a ideia da palavra, porque, não sei porquê, mas enfim, a palavra. Então, um sentimento associado a uma palavra. Samira, por exemplo, se tu quiser fazer, dá uma palavra. Como é que foi a tua noite? Valeu a pena? Deixa uma palavra para nós. Na verdade, eu vou... momento. Eu acho que era para ser esse momento de estar participando das tuas aulas, que eu já tentei outras vezes. E as forças externas foram me levando. Eu espero ser esse momento. E a palavra, então? Momento. Ok. Sofia, quem sabe você? Eu senti uma complementariedade do que eu fiz antes de vir pra cá e do agora. Eu trabalhei muito a emoção do corpo, assim, e agora eu vim trabalhar a emoção do intelecto também, né, de uma forma um pouco sensorial também, mas bastante racional. Então eu acho que a palavra seria a complementariedade mesmo. Nesse dia, né, e é muito bom estar aqui com você. Como é o teu nome? É Márcio. Márcio? Isso. Márcio, dá aí uma palavra, um comentário, como é que foi? Uma palavra sem palavras, né? Para expressar, eu acho que a palavra do momento eu acho que é uma coisa mais sentida, emoção de repente, né? Porque tá todo mundo aqui com o mesmo objetivo, né? São várias cabeças trabalhando ali, pensando coisas completamente diferentes, mas com um objetivo. Não sei se a palavra que eu escolhi traduz bem isso, né? Mas a ideia é essa. Tá, legal. E aí eu pediria a palavra dessa pessoa maravilhosa que nos honra com a sua presença. Frei Frio, nos deixam uma palavra para esses jovens, para esse curso que nós começamos. A sua presença aqui é muito simbólica. Simbólica, né? Bárbara! Não, é real, mas ela é um símbolo. Tem um símbolo. Tem um simbólico. Simbólico. Deixa só a palavra. Simbólico. Não é diabólico, é simbólico. Não, tá certo. Eu creio que, primeira coisa, fico muito emocionado e é uma quebra de paradigma. Esse nossa maneira, uma quebra de paradigma, uma quebra de maneira de pensar. É uma outra maneira de pensar. É um novo surgindo do velho, bonito, existente. E nós, com essas colocações todas, vamos tomando consciência dessa grandiosidade daquilo que nós somos. E que cada ser humano, segundo nesse processo evolutivo do universo, né? Estava dizendo para ela, a vida está dentro da matéria no processo evolutivo. A vida já está dentro da matéria. Ela vai aflorando lentamente no chamado processo evolutivo, até chegar na consciência. Ao longo de 13,7 bilhões de anos. Por aí. E cada ser humano carrega todo o conhecimento do passado dentro de si. Cada um de nós carregamos todo o passado dentro de nós, também o conhecimento das coisas, até o zumbir da explosão inicial.
carregamos dentro de nós. Todo o conhecimento do passado está dentro do ser humano. Nosso passado não fica para trás, o carregamos junto. Bonito isso, né? Então, essa sintonia fina da complementariedade, de perceber que existe uma